Eu queria agora fazer uma provocação para vocês, que eu já até dei um spoiler, né, enquanto nós nos arrumávamos, mas eu vou trazer aqui para conhecimento da nossa audiência. Nós temos o goleiro Bruno, o caso do goleiro Bruno, que passou por todo o processo de denúncia do Ministério Público, ele foi a julgamento e cumpriu a pena, né, e tentou, depois que ele foi para o regime aberto, salvo engano, tentou voltar a se ressocializar jogando em clubes menores, enfim. E houve uma pressão da sociedade muito grande nesses clubes e das torcidas para que ele não voltasse, porque afinal de contas ele tinha supostamente, não, assim, não é mais suposto. Judicialmente condenado. Judicialmente condenado, não é mais supostamente. É porque até hoje a gente não tem o corpo, né? Mas ele foi julgado e ele, sim, não estou aqui passando pano não, tá? Não precisa me olhar assim, doutor Rosito. É que eu me lembrei... Acharam o DNA da menina lá onde os cachorros ficavam. Ah, perfeito. Entendeu? Obrigada pela lembrança. Os Rottweilers, eles parece que também, de alguma maneira, contribuíram com o desaparecimento do corpo. Tá, então perfeito. Ele foi condenado e pagou a pena. E de novo, não estou amenizando, tá? Porque senão daqui a pouco o chat começa a falar, lá vem ela amenizar. Não estou amenizando, não. Muito bem. Então a gente tem esse caso, pagou a pena e tentou voltar para os clubes para jogar. E não conseguiu porque houve uma pressão da sociedade por conta do crime bárbaro que ele fez, né? A moça sumiu, até hoje sequer a gente tem pelo menos o corpo, a família não conseguiu nem sepultar, né? Nem ter o luto ali do sepultamento, porque o corpo até hoje não apareceu, da Elisa Samúdio. Muito bem. Por outro lado, nós temos o caso do Robinho, né? Que também foi condenado fora do Brasil por um estupro coletivo e não pagou a sua pena, né? Segue ainda em discussão agora aqui no Brasil se a gente vai trazer essa pena para ser cumprida aqui. E o Robinho esteve no Santos, num churrasco, acompanhando seu filho e etc. Nessa semana onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, eu quero ouvir de 4 homens, né? O estupro ainda é considerado pela nossa sociedade, especialmente pelos homens, como um crime de menor potencial ofensivo. Por que a gente não pressionou e não pressiona os clubes de futebol com relação ao caso do Daniel, com relação ao caso do Robinho e com relação ao caso do Bruno? Houve essa pressão e ele não conseguiu, teoricamente, se ressocializar, ou seja, retomar a sua vida. Vou começar pelo Dr. Flávio Durso. A famosa batata quente, mas vamos lá. Pensando como sociedade, nós ainda somos uma sociedade machista. Acho que podemos partir daí. Acho que a ideia, Elaine, a sociedade ainda é machista. Há muitos resquícios de um tempo próximo em que os crimes de violência sexual contra as mulheres muitas vezes não eram denunciados, não eram investigados, não havia um interesse por uma efetiva investigação e muito menos por uma punição. Era comum, era corriqueiro que isso acontecesse, seja com funcionárias, seja com familiares. Então, e não se chegava sequer a comunicar à autoridade, porque também isso era visto com maus olhos, né? A mulher que sofria esse tipo de crime também sofria outros tipos de punições pela própria sociedade. Então, acho que ainda temos muitos resquícios dessa sociedade machista e, infelizmente, fica bastante claro aí que é necessário e a sociedade precisa agir da mesma forma. Da mesma forma que, ao ver aquela pessoa que cometeu um crime grave contra a vida, também num crime de violência sexual, também precisa haver uma punição adequada. Acabar com a vida do indivíduo também temos que pensar, será que é a melhor solução? Hoje nós temos uma questão de 2 justiças. A justiça propriamente dita, né, o poder judiciário, e também a justiça da internet, das redes sociais. Muitas vezes, onde se consegue maior êxito é nesse ambiente virtual.
porque você afasta um patrocinador, você afasta um dinheiro que poderia ser investido numa empresa em razão de um crime ou de uma atitude daquela empresa ou daquele time que está desagradando a sociedade. Isso tem acontecido, nós vimos casos graves até de racismo em que as empresas sofreram esse tipo de punição virtual ou dos consumidores e tem funcionado. Se é justo ou adequado, isso o tempo vai dizer, mas que isso tem efetivamente acontecido, tem. Magno. É difícil. O caso do Robinho tem um agravante porque foi cometido em outro país. Acho que a atenção pública para esse caso foi menor. E aí, pegando um pouco de carona no argumento do Dr. Flávio, a visão da sociedade a respeito do desdobramento desse caso também foi diferente, né? Foi um caso que transcorreu à distância, transcorreu na Itália. Então, penso que o peso social sobre o crime cometido por ele na Itália foi menor do que o peso social que caiu sobre o Bruno, porque a investigação toda transcorreu no Brasil, na mídia, e as pessoas acompanharam um pouco mais de perto. Os crimes sexuais continuam a ser problema em alguns meios, principalmente nos meios dominados pelos homens. O futebol é um grande exemplo. Além do Robinho, há uma série de outros jogadores ou pessoas que participam desse meio, que participaram ou que foram acusados, investigados por crimes sexuais, sejam por estupro propriamente dito ou por uma série de outras violências contra a mulher. Essas pessoas, mesmo aquelas que acabam por não ser condenadas pela justiça, sofrem um tipo de pressão social, porque hoje nós temos esse tipo de instituto, um instituto da pressão social na internet, mas é uma coisa que ainda não anda de forma junta, né? Às vezes o homem que é acusado de uma agressão, a punição por parte da justiça, às vezes é até menos dura do que a punição feita pela sociedade. E aí é muito difícil se escapar disso, mesmo após a investigação, condenação e cumprimento de pena. E a gente entra no caso do Bruno. É muito difícil para a sociedade entender e aceitar, retomando um pouco o que eu falei na minha primeira fala, que um homem condenado por homicídio esteja livre para desempenhar a sua função social num clube de futebol de forma muito pública. Ele não foi trabalhar num escritório depois de 6, 7 anos de cumprimento de pena. A sensação de injustiça, de novo, a sensação de que a justiça não foi feita dificulta muito a reintegração de um condenado. Nada garante que a sociedade aceitará de bom grado, principalmente numa função visível e pública, um condenado por homicídio. Mas tenho certeza que a pouca duração da pena em regime fechado faz com que a rejeição da sociedade a essa pessoa seja muito maior. E sem nem considerar a gravidade e outros agravantes do crime cometido. A mãe do seu filho, a suspeita de que você entregou o corpo aos cachorros. Isso naturalmente causa uma repulsa na sociedade. E eu não acho que a gente conseguirá ou conseguiria mitigar isso por meio de qualquer ação legislativa. Agora, a sociedade precisa ter um senso de que, para as pessoas que cometeram, por exemplo, um assassinato, houve a aplicação de uma pena proporcional. É muito difícil que se aceite em qualquer círculo social, das classes mais pobres às classes mais ricas, que um acusado de homicídio, seja ele o patrocinador de um homicídio, o planejador de homicídio ou o executor de homicídio, esteja livre para retomar a sua carreira como atleta depois de poucos anos de prisão.